E aí, meus amigos, tudo na paz, tudo na graça de Deus? Eu sou o Bruno Silva e você está no canal Cristão Sem Mimimi. Gente, olha só, você vai ver aí, num vídeo aqui que eu tenho para vocês, o Gilmar Mendes aí meio que zombando, né, da cara do Fux e também daqueles que prezam para o bem-estar da democracia e do direito legal no nosso país. E também você vai ver dentro desse contexto que a Jovem Pan, meus amigos, isto mesmo, a Jovem Pan sendo censurada. Na verdade, você vai ver o advogado, o Chiquini, falar que o Ministério Público já entrou com uma ação aí contra exatamente aí a Jovem Pan, e estão dizendo muitos, né, enfim, da Jovem Pan. Acompanhe esses vídeos, mas antes você deixa a sua curtida, não custa nada, é só você clicar aí no joinha, você também inscrever-se no nosso canal, né, não custa nada também, é de graça e você vai estar nos ajudando aqui no nosso trabalho. E ativa o sino das notificações para sempre receber o nosso conteúdo, ok? Olha só, veja o que o Gilmar Mendes fala aí. Vocês costumam dizer que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Se o senhor tivesse na primeira turma, o senhor teria votado junto com o relator? De maneira inequívoca. A sua presença na quinta-feira foi vista como um sinal de união da corte toda diante da divergência do ministro Fux. Era esse a mensagem que você queria passar? Não, eu acho que nós estamos unidos e precisamos nos manter unidos diante desses desafios que se colocam. Nesses 40 anos que estamos vivendo de democracia, nós não passamos por nenhum momento tão grave de ataque às instituições como vivemos durante o governo Bolsonaro e nesses dias finais do governo Bolsonaro e início do governo Lula. De modo que é preciso que uma instituição forte como o Supremo mostre a sua união e a sua fortaleza. Acho que a democracia brasileira sai mais forte desse resultado. As sanções não afetam a vida institucional do país e nós vamos seguir aplicando as leis brasileiras. Ministro, se preparam para outras sanções, ministro? Não cogito disso. Na verdade, ele não está com uma cara, um semblante de quem não acredita, não, né? Ministro, mais uma dúvida. Muito se fala também sobre a presença do presidente Hugo Motta na Câmara e o quanto isso pode facilitar também a aprovação da pauta da anistia. Como que o senhor vê isso a partir dessas figuras? Nós temos um diálogo muito profícuo, muito respeitoso e muito efetivo com o presidente Hugo Motta, com o presidente Davi, e temos toda a confiança neles. Mas confiança de que a anistia não será aprovada, pautada? Temos confiança no respeito à institucionalidade. O Ministério da Constitucionalidade do projeto da anistia? Eu estou convicto de que ela é ilegítima e é inconstitucional. Por que, ministro? Porque, de fato, se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Não, ainda fala de texto constitucional, olha as ideias, né? A pessoa tá ali, esses camaradas não respeitam a Constituição e fala de termos constitucionais. Mas veja só, falando nisso, o público pede cancelamento da concessão da Jovem Pan por conteúdo antidemocrático. Mas essa agora, essa é a democracia que esse povo defende. Veja só o que o advogado Chiquini vai falar aí. Todo mundo sabia que a censura ia escalar após a condenação do Bolsonaro. A gente só não imaginava que seria tão rápido. MPF acaba de pedir cancelamento da concessão da Jovem Pan por conteúdo antidemocrático. Esse é o termo. Tudo agora é antidemocrático. E o que seria esse conteúdo antidemocrático? Procuradoria acusa a emissora de desinformação. É o seguinte, desinformação, aquilo que eu não gosto. Conteúdo antidemocrático, aquilo que eu não gosto e contraria o regime, contraria o sistema. Quer saber? Eu não quero ouvir o que vocês têm a dizer. Fechem as portas. Se eu não gosto da Jovem Pan, pra que ficar ouvindo Jovem Pan, né? Vamos fechar a Jovem Pan. É esse o raciocínio dessa gente. E há quem tenha ainda imaginado que após a condenação do Bolsonaro,
o país ia voltar à normalidade. Não, dizia o Centrão, né? Não, deixa condenar o Bolsonaro, porque condenando o Bolsonaro acaba a polarização e o Brasil volta à normalidade. Tá aí, ó o presentinho. Esqueçam, a condenação do Bolsonaro foi o estopim da perseguição à direita. Foi o pontapé inicial para escalar ainda mais a perseguição. Condenaram o topo da direita, agora vão perseguir toda a direita, e aqueles que se acham de direita, que é o caso da Jovem Pan, serão perseguidos. E quem ousar criticar o regime, decepcionar o regime, também será censurado. É o que está acontecendo com a Jovem Pan. E não achem que esse pedido ele vai ser analisado com isenção, não. Isso daqui é joguinho casado. Se o MPF já fez esse pedido, significa que já está combinado, tá? Esse jogo já tá jogado e é sempre de cartas marcadas. Pedido encomendado. Façam o pedido e a decisão já tá pronta. Pode apostar. Jovem Pan, infelizmente, com os dias contados. E olha só, a acusação é de suposta desinformação antidemocrática, que termina nojento, né? Ao longo de 2022, ano da eleição presidencial, segundo o órgão, o veículo cometeu abusos graves ao veicular informações falsas e colocar em risco o regime democrático brasileiro. Tudo agora é colocar em risco o regime democrático. Mas que democracia mais frágil, né? Uma informação coloca em risco esse regime. Mas que regime frágil! O MPF também, não satisfeito de enterrar a emissora, quer também 13 milhões por danos morais. Seriam o seguinte, 13 milhões de reais nos cofres públicos, que na verdade vira fumaça isso daqui, né? 13 milhões no governo PT vira em nada. Isso daqui cai ali e já evapora. A Procuradoria afirma ainda que a Jovem Pan teve papel fundamental na campanha de desinformação empreendida em 2022 para desacreditar as instituições nacionais e processo eleitoral brasileiro. Gente, quando você ler isso daqui, desacreditar as instituições nacionais, isso daqui é frasezinha de ditadura, argumentinho de ditadura. Precisamos fortalecer as instituições. Toda ditadura fala a mesma coisa. Em defesa da democracia, temos que fortalecer as instituições. E quem ousar criticar as instituições estará atacando a democracia. É sempre o mesmo raciocínio. Eu avisei, a ditadura escalou e a perseguição será diária e cada vez maior. Gente, dias difíceis para a direita estão por vir. É isso aí, pessoal, mas que Deus tenha misericórdia do nosso país e que não venha haver aí perseguições contra a direita, nem contra o povo conservador, que na sua maioria é um povo religioso, um povo do bem. Embora tenha aí, a gente sabe, aqueles que saem fora da casinha, mas em geral são pessoas que prezam de fato de todos. Mas aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês. Esse foi o vídeo. Até a próxima, gente.